Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos colocar frente a frente dois estilos incríveis que unem tradição e eficiência. O Sambo, uma arte marcial russa famosa por suas quedas devastadoras e técnicas de submissão, e o Sanda, a poderosa arte chinesa que combina golpes rápidos e quedas impactantes. Cada um tem sua própria origem, filosofia e aplicação prática, seja no MMA, na autodefesa ou nas competições. Prepare-se para uma análise detalhada que vai revelar tudo sobre esses dois gigantes do mundo marcial. História e filosofia de criação. Sambo. O sambo foi criado na União Soviética na década de 1920, uma resposta às necessidades militares e de autodefesa dos soldados soviéticos. Viktor Spiridonov e Anatoly Kharlampiel foram os principais responsáveis pela fundação do estilo. A ideia era criar um sistema de combate eficiente para os soldados soviéticos que incorporasse técnicas de karatê, judô, wrestling e outras artes marciais. Filosofia. A filosofia por trás do sambo não é apenas a luta em si, mas também o desenvolvimento da resistência física, a capacidade de se adaptar em situações imprevisíveis e a compreensão das dinâmicas de controle e finalização. A agressividade no combate e a rapidez nas quedas e submissões são essenciais. O foco em quedas, imobilizações e controle no chão está muito relacionado à sua origem militar e ao treinamento para situações de combate real. Sanda. O Sanda, também conhecido como Sanshou, é uma arte marcial chinesa moderna desenvolvida a partir de meados do século XX. É uma arte marcial chinesa que surgiu a partir de treinamentos militares. O Sanda incorpora elementos de estilos tradicionais de Kung Fu, como o Shuai Jiao, Tina, além de influências de outras artes marciais, como o judô e o boxe ocidental, com um foco em situações de combate real e dinâmico. Originalmente, o Sanda visava treinar soldados para combate em diversas situações, mas com o tempo se popularizou em torneios e competições internacionais. Filosofia. O Sanda, como muitas artes marciais chinesas, prioriza o equilíbrio entre mente e corpo. Seu objetivo é neutralizar rapidamente o adversário através de uma combinação de socos, chutes, cotoveladas, joelhadas e quedas rápidas, focando na exploração das fraquezas do oponente. Técnicas específicas. Sambo. O sambo é altamente focado em grappling, ou seja, em lutas no chão e em pé. Ele é caracterizado pelo uso de quedas, arremessos, imobilizações e submissões. Além disso, no sambo, os atletas costumam usar roupas especiais chamadas curticas, que permitem a manipulação do adversário por meio de agarramentos e movimentos rápidos. A técnica de controle no solo e a habilidade de finalizar o adversário com chaves e estrangulamentos são primordiais. Chaves e submissões. O sambo é especialmente eficaz no chão devido ao uso de chaves articulares e estrangulamentos. Técnicas como kimura e chave de tornozelo são fundamentais. As técnicas de controle no chão permitem ao lutador impor sua vontade sobre o oponente e finalizá-lo rapidamente. Sanda. O Sanda é famoso por sua diversidade de golpes e combinações. Ele incorpora socos rápidos, chutes giratórios, chutes baixos, cotoveladas e joelhadas. A capacidade de misturar golpes de mão e perna de maneira fluida e contínua, explosiva é um dos principais pontos fortes. Técnicas de queda. Tem uma forte ênfase em quedas rápidas e arremessos. Técnicas de suplex, arremesso sobre as costas, e quedas semelhantes ao judô são comuns, mas com um ritmo mais rápido e forte foco em derrubar o oponente com impacto. Defesa e evitação. O Sanda também é notável por sua habilidade em evitar ataques. A movimentação é essencial para isso, com ênfase em trabalho de pés e o uso de enganos, para desestabilizar o adversário e criar oportunidades de ataque, treinamento e competição. Sambo. O treinamento no sambo é dividido em sessões de luta em pé, queda e luta no chão. As competições de sambo geralmente são realizadas com uma combinação de quedas e imobilizações e trocas de golpes. Sanda. O treinamento de Sanda envolve condicionamento físico, treinamento técnico de golpes e movimentação estratégica, além de muito sparring, treinamento de combate. Em competições de Sanda, os lutadores competem em um formato de golpes de socos, chutes e com permissão para usar técnicas de queda, mas o objetivo principal é a superioridade em pé, ou seja, quem domina o combate em pé e conseguir uma queda decisiva geralmente vence. Uso de roupas. Sambo.
No sambo, os lutadores usam uma veste especial chamada curticas, que é uma espécie de kimono, que permite agarramentos e facilita o uso de técnicas de queda e controle, protetor de cabeça, luvas e caneleiras. Sanda. No sanda, os lutadores competem com shorts e protetores de corpo, além de usar luvas para proteger as mãos durante os ataques. Aplicação no MMA. Sambo no MMA. O sambo é amplamente reconhecido por sua eficácia no MMA, especialmente em lutas no solo e finalizações. Lutadores como Khabib Nurmagomedov e Fedor Emelianenko são exemplos de atletas que aplicaram com sucesso as técnicas do sambo no MMA, usando suas habilidades de controle no chão e submissões para dominar adversários. No sambo, a defesa contra quedas e a habilidade de usar arremessos de wrestling são cruciais. Ele também tem a vantagem de ser extremamente versátil, adaptando-se facilmente a diferentes estilos de combate. Sanda, no MMA. O sanda é extremamente útil em competições de MMA, especialmente no combate em pé. Lutadores com uma base em sanda, como Kung Lee e Zhang Weili, destacam-se pela eficácia de seus golpes e pela habilidade de derrubar o oponente com força. O sanda é utilizado para neutralizar o adversário antes de ele atingir a luta no chão. A transição de golpe para queda também é importante no sanda, e ele também se adapta bem ao clinch, utilizando joelhadas e cotoveladas para desgastar o adversário. Aplicação militar sambo e sanda. O sambo militar é focado em técnicas de combate real e autodefesa para situações militares. Ele foi desenvolvido para atender às necessidades dos soldados, incorporando habilidades de luta corpo a corpo, defesa contra armas, desarmes, controle de prisioneiros e defesa contra múltiplos oponentes. O foco principal é sobrevivência e eficácia. Sambo militar concentra-se em rapidez, responder ao ataque antes que o agressor tenha tempo de reagir. Controle, dominar o oponente com técnicas de grappling, imobilização e desarmamento. Adaptação, lidar com diferentes tipos de ataques e ambientes. Técnicas fundamentais. Quedas e projeções. Varreduras e arremessos rápidos, desestabilizam o agressor imediatamente. Projeções controladas, garantem que o atacante seja derrubado de forma que ele não consiga se levantar rapidamente. Chaves e submissões. Finalizações no chão, imobilizam o agressor sem necessidade de força excessiva. Chaves de articulação, aplicação em braços, pulsos e tornozelos para incapacitar o oponente. Defesas contra armas. Facas e objetos cortantes, redirecionar o ataque para evitar cortes. Desarmar o agressor utilizando golpes precisos e torções no pulso. Armas de fogo, neutralizar ataques de curto alcance com desarmes rápidos. Técnicas para controlar o braço do agressor e redirecionar a arma. Bastões ou objetos contundentes, defesa combinada com quedas ou arremessos. Uso de chaves para desarmar e controlar o atacante. Luta contra múltiplos oponentes, movimentação constante para evitar ser cercado. Uso de técnicas que incapacitam rapidamente um agressor para lidar com o próximo. Aproveitamento do ambiente, como usar paredes, objetos ou obstáculos. Treinamento específico. Cenários realistas, simulações de ataques em ambientes urbanos, como ruas, ônibus ou edifícios. Treino contra adversários armados ou em grupo. Condições extremas, treinamento sob pressão para desenvolver resistência mental. Prática em superfícies instáveis ou escorregadias para aumentar a adaptabilidade. Junshi Sanda ou Sanda Militar é a versão pura do Sanda, que foi desenvolvida por militares chineses para situações de defesa pessoal e zonas de guerra, explora sua natureza explosiva, versatilidade nos golpes e a capacidade de neutralizar ameaças rapidamente. Vale a pena lembrar que muitas pessoas e praticantes de artes marciais pensam que essa versão foi criada no Brasil, que é um grande erro. O Junshi é a versão original do Sanda. Junshi Sanda concentra em combinações dinâmicas, utiliza uma mistura de golpes, quedas e movimentação para lidar com múltiplas ameaças. Explosividade, golpes rápidos e poderosos para incapacitar o oponente em poucos movimentos. Praticidade, técnicas simplificadas e diretas, adaptadas para cenários reais. Golpes em pé, ataques diretos e potentes, com a parte superior do corpo para atacar áreas vulneráveis como queixo e costelas.
Chutes, para incapacitar o movimento do agressor e destruir a perna. Defesa contra ataques. Bloqueios rápidos, braços levantados para proteger a cabeça contra socos. Esquivas, movimentação lateral ou para trás, criando distância. Clinch e controle, segurar o agressor no clinch para limitar seus movimentos. Técnicas de projeção. Varreduras, derrubar o adversário com varreduras simples, como retirar o apoio de uma das pernas. Quedas rápidas, combinações de golpes e quedas, como usar um soco seguido de uma queda para arremessar o agressor. Diferente das quedas esportivas, o objetivo do Junshi Sanda é arremessar o inimigo no chão e neutralizando através de uma quebra de pescoço ou braço sem ter opção de se levantar. Técnicas de controle, submissão e finalização. Imobilizações e submissões, como pressionar o oponente contra o chão e finalizar. Neutralização rápida, deixando o oponente sem condições de contra-atacar. Defesa contra armas. Facas ou bastões, evitar a linha de ataque e desviar com movimentos rápidos. Responder com golpes diretos para incapacitar o oponente rapidamente. Armas de fogo, priorizar a desorientação do agressor, atacando pontos vulneráveis se a distância for favorável. Qual é o melhor? Ambas as artes marciais têm seus pontos fortes. Sambo é a melhor opção se o foco for controle no solo e finalizações rápidas. Ele é eficaz em combates de curto e médio alcance, devido ao seu enfoque em grappling e submissões. Sanda é ideal para quem busca uma arte marcial com ênfase em golpes rápidos e eficazes. Sua versatilidade de ataque e capacidade de derrubar o adversário rapidamente são pontos fortes. Além disso, o Sanda é muito eficaz para quem deseja lutar principalmente de pé, neutralizando o adversário antes que ele tenha a chance de levar a luta para o chão. O melhor depende de qual área você deseja se especializar, Sambo para controle de solo e submissão, ou Sanda para combate rápido, golpes poderosos e quedas decisivas. Ambos são poderosos em seus respectivos campos. Como vimos, ambos os estilos têm suas qualidades únicas e são extremamente eficazes em diferentes situações de combate. O Sambo brilha no controle no solo e em técnicas de finalização, enquanto o Sanda se destaca com seu estilo de golpes rápidos e derrubadas impactantes. A escolha entre um ou outro depende do seu foco no treinamento, seja para defesa pessoal, MMA ou outras modalidades. O importante é lembrar que, no mundo marcial, cada arte tem algo valioso a ensinar. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, comentar qual desses estilos você mais se identifica e se inscrever para mais vídeos sobre as melhores artes marciais do mundo. Até a próxima!